tarde, pessoal. Terça-feira, dia 17 de novembro, né? E nós hoje temos aula de história, aula de matemática e eu tenho uma surpresa para vocês. Hoje eu vou fazer uma hora do conto, onde eu vou ler o nosso livro paradidático. Então, você já deve ter lido o livro, porque você já me enviou o suplemento de leitura. Mas agora eu vou fazer uma leitura para vocês. E às vezes, quando a gente ouve uma pessoa lendo uma história, um texto, a gente entende de uma outra forma, diferente daquela que a gente leu, tá? Então eu vou ler o livro paradidático, vocês ouçam, porque na quinta-feira nós vamos fazer o nosso trabalho pontuado. São 10 questões, cada questão vale meio ponto, o trabalho vale 5 pontos no total. Vai estar disponível na plataforma de 7 da manhã, de quinta, até as 7 da manhã de sexta, igual a gente faz com a avaliação, tá bom? Então vamos lá. Começando, vamos trabalhar a história. O gabarito da aula passada já está na plataforma e a gente vai para o C4. O C4, a gente está começando ele, né? Unidade 4 do C4, tá aqui. A unidade 4, que vai falar sobre... A gente está começando? A gente está começando. Sobre as mudanças para outros lugares e os espaços de vivência. Quer dizer, o espaço de vivência é onde a gente vive, certo? Então, ele aqui, eu vou dar só uma voltadinha aqui para a página 155, para a gente conversar sobre essas perguntas que eles fazem no início, tá? Então, olha só. Observe a imagem e responda. Você conhece pessoas que mudaram de bairro, de cidade ou de país? Eu conheço, inclusive, a minha prima que se mudou daqui, que foi morar em Miami, faz aniversário hoje. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que se mudaram de estado, de país. Eu já mudei de estado. A imagem mostra pessoas indo para outros lugares. Em sua opinião, por que elas estão se deslocando? Então, vários motivos levam as pessoas a saírem da onde estão para irem para outros lugares. Nós estudamos isso quando estudamos migração, né? Desde lá da época do descobrimento do Brasil, que os portugueses vieram para o Brasil para colonizar, os africanos vieram para o Brasil obrigados pela escravização, né? Outros europeus vieram para o Brasil para tentarem melhorar de vida. Eu, quando me mudei do Rio para Minas, foi porque eu tinha feito um concurso e a minha vaga era para Minas. Essa minha prima que foi morar em Miami, ela foi por conta de um trabalho que ofereceram para ela lá. E aí a vida dela ia melhorar, né? Então a gente tem, assim, vários motivos para mudar de país, de cidade ou de estado, né? Várias coisas. Você acha que quando as pessoas encontram um novo lugar para viver, há uma troca de conhecimento e cultura com as pessoas que já vivem nesse lugar? Com certeza, né? Muitas coisas que eu falo hoje, apesar de eu ser carioca, eu morei 9 anos em Minas. Então tem coisas que eu falo que as pessoas falam assim, você é de Minas? Que eu ainda tenho, por exemplo, cor-de-rosa, né? Eu mantive isso, cor-de-rosa. Tem coisas que... Quando eu vim de lá, eu falava muito mais o mineirês, né? Com o sotaque de mineiro. Hoje em dia já perdi muito, mas tem coisas que a gente incorpora na nossa vida, como o uso de alguns temperos que eu aprendi lá, né? O hábito de comer pão de queijo, coisas assim que eu incorporei quando eu fui morar em Minas, certo? E em todos os lugares, né? Isso acontece. Então vamos lá. Na página 156, o título fala assim, da África para o mundo. Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, esse mês, sobre a consciência negra, que foi lá o que eu comecei a falar no início do mês. Se o berço da humanidade é a África, todos nós temos, em algum momento da nossa história evolutiva, um ancestral africano. Então, não faz sentido a gente ter esse tipo de preconceito, certo?
E aí a gente vai começar a estudar, então, mais a fundo essa coisa da África para o mundo. Tá? A migração, por que a migração está em azul? Porque nós já estudamos o que é migração e, apesar disso, o livro ainda colocou lá no glossário o que é migração. De pessoas sempre esteve presente desde os primeiros grupos humanos que habitaram o nosso planeta. Esse processo de deslocamento de uma região a outra provocou muitas modificações nos espaços de vivência da sociedade, né? É aquela história, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, quanto mais pessoas vivendo naquele lugar, cada um vai dando a sua contribuição e os espaços de vivência vão se modificando de acordo com a cultura das pessoas que estão ali, certo? Então, vamos lá. Ponto de partida. Você sabe o que a imagem quer mostrar? Essa imagem aqui. Dê a sua opinião. Então, observem bem essa imagem. Né? Tem pessoas de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as cores, em todos os lugares do mundo, praticamente. Certo? Então, hoje em dia, há pessoas vivendo em praticamente todas as regiões do mundo. Você acha que sempre foi assim? Será que sempre teve gente em todos os lugares do mundo? Aí é para você dar a sua opinião. Então vamos lá, página 157 e hoje nós vamos até a 162, tá? Então vamos lá. O surgimento da espécie humana e sua expansão para o mundo. As evidências científicas indicam que a espécie humana, da qual fazemos parte, tenha se desenvolvido há cerca de 300 mil anos no continente africano. Isso é 100% seguro? Não. São as evidências científicas que nós temos até este momento. Pode ser que amanhã ou depois, algum cientista, algum arqueólogo, descubra um fóssil humano mais antigo em algum outro lugar. Mas, por enquanto, até este momento, o fóssil humano mais antigo foi encontrado na Namíbia, na África. Então, os cientistas acreditam que a partir deste fóssil, que é o mais antigo, e juntando o conhecimento de todos os outros fósseis encontrados no mundo, que o ser humano partiu da Namíbia para o mundo, tá? Isso é ciência. Ciência não é certeza, ciência é dúvida. Então, até este momento, ok? Nossa espécie se diferenciava dos seus ancestrais por sua capacidade de pensar, raciocinar, se comunicar e viver em grupos sociais. Então, a grande diferença da nossa espécie era essa: o raciocínio, a comunicação e a vivência em grupos sociais, tá? Mas o gênero humano, da qual pertence a nossa espécie, é muito mais antigo. Ele começou a se constituir há mais de 4 milhões de anos e desde então passou por um longo processo de desenvolvimento. É isso mesmo, os seres humanos se desenvolveram ao longo de milhões e milhões de anos. E entre o surgimento da espécie humana na África e sua chegada em outros continentes, houve um longo processo. Então, aqui você tem uma imagem da reconstituição, isso aqui não é real, é uma reconstituição do rosto do Australopithecus africanus, que é o ancestral da nossa espécie que habitou o planeta há mais de 2 milhões de anos, certo? Ai, tia, mas ele parece um macaco, mas ele não é um macaco, ok? Ele é um Australopithecus. Então, é um ser humano ainda não evoluído a esse nível que nós estamos agora,
tá? Você sabia, assim como os seres vivos, a língua, ou seja, a forma como falamos e escrevemos as palavras, também se modifica ao longo da história. A palavra humano, por exemplo, origina-se do latim, humanus. O latim era uma língua falada na Europa muitos anos atrás. E dela derivam vários outros idiomas, como o português, o espanhol, o francês, todos originam do latim. Atualmente, poucas pessoas conhecem e falam essa língua tão antiga. Então vamos lá. Página 158. Os primeiros grupos de humanos do continente africano eram nômades. O que eram nômades mesmo, hein? Nós já estudamos isso. Nômades são aquelas pessoas que não se fixam num lugar. Eles movimentam-se de lugar procurando alimento e abrigo, certo? E como já vimos, sobreviviam da caça, da pesca, da coleta de alimentos silvestres. Está em azul, está no glossário. Eles viviam em bando, ou seja, já existia o grupo de convívio. E construíam instrumentos e abrigos rudimentares com a utilização de ossos, madeira, peles de animais e pedra. Então aqui tem algumas imagens que nos remete a essa época. Há mais ou menos 100 mil anos, iniciaram um longo processo de deslocamento para outros continentes. A partir de análises de vestígios históricos, os cientistas descobriram sobre essa migração e passaram a querer investigar como tudo pode ter ocorrido. Algumas das perguntas que eles se fizeram foram: olha, quando eu digo que ciência nasce da dúvida. Para a gente estudar alguma coisa, a gente tem que ter uma pergunta sobre aquilo, para buscar a resposta. Se eu sei tudo, eu não vou aprender mais nada. Eu só aprendo quando eu não sei. Ok? Por isso que a gente não tem que ter medo da dúvida, a gente não tem que ter vergonha de perguntar, nem ter vergonha de errar. Porque a ciência, ela nasce da dúvida e do erro. Ok? Então, vamos errar, vamos perguntar, mas vamos buscar as respostas. Tá bom? Vamos lá então. As perguntas que eles se fizeram foram: em que condições os primeiros humanos se deslocavam de um lugar a outro? Como teriam chegado ao continente americano? Que caminhos teriam percorrido? Diante desses e de muitos outros questionamentos, os cientistas formularam teorias a fim de explicar a ocupação humana em todo o mundo. A chegada dos primeiros habitantes ao continente americano, por exemplo, também possui diferentes hipóteses entre os pesquisadores, como veremos a seguir. O mapa de deslocamentos do continente africano para o americano, na página seguinte, traz uma dessas hipóteses, descartada com novos estudos feitos mais recentemente. Então, esse mapa aqui, ó, mostra que os movimentos migratórios antigos na América teriam sido esse, ó, que o homem saiu da África, passou aqui pela Ásia e passou pelo Estreito de Bering, que fica aqui entre a Ásia e a América do Norte, chegando na América, tá? Então, vocês vão observar esse caminho. Eu vou mostrar para vocês no globinho aonde fica esse estreito, ó. Esse estreito fica bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui um foco. Foco é coisa que nós não temos, né? Vamos ver se nós conseguimos um foco. Foca aqui, foca. Tá vendo? Aqui é a América do Norte, aqui é a Ásia, aliás, e em vermelho é a América. É esse estreitinho aqui, ó. Esse espacinho entre um e outro, tá? Então, vocês vão observar o caminho percorrido pelos seres humanos pré-históricos até chegar
ao continente americano, conforme uma das hipóteses, e responder, de acordo com o mapa, quantos anos o ser humano levou para chegar ao Brasil após ter saído da África? Então, eu quero que vocês vejam isso. Tem aí, ó, 70 mil anos atrás, 60 mil anos atrás. Então, quantos anos ele levou? Note que as migrações elas partem do continente africano e não são contínuas, ou seja, foram feitas em diferentes intervalos de tempo. Da mesma forma, a ocupação dos espaços não dependeu necessariamente do desenvolvimento da espécie humana. Estima-se que os primeiros deslocamentos percorriam cerca de 5 quilômetros a cada geração e que nesse processo os grupos humanos foram ocupando os continentes. Essa foi uma longa jornada humana. Depois de muito tempo, praticamente todas as regiões do planeta foram ocupadas. Então não foi uma coisa assim que o homem lá da África falou: vou sair daqui e vou conquistar o mundo. Não, não foi assim. Ele saiu daqui para cá, aí aqui ele casou, teve filhos, teve netos, morreu. Aí os netos dele resolveram sair daqui para cá. Aí esse também morreu, aí foram os descendentes dele que resolveram vir para cá. E assim por diante, tá? Então, levou muitos anos. Nós vamos até a 162. Então, vamos falar sobre o Estreito de Bering, que é aquele lugarzinho lá entre a Ásia e a América do Norte. E a chegada do ser humano ao continente americano. O Estreito de Bering é um espaço marítimo com 85 quilômetros de extensão que separa o continente asiático do continente americano. Uma das teorias científicas sobre a ocupação do nosso continente afirma que o ser humano teria migrado da Sibéria, na Ásia, para o Alasca, na América, ao atravessar esse estreito. Isso porque a água do local ficou congelada durante um período de glaciação, ou seja, numa era glacial que o mundo passou, permitindo a migração em diferentes momentos. Então, existe uma teoria que diz que durante a era glacial ou a era do gelo, esses 85 quilômetros de água foram congelados e dessa forma o homem pôde caminhar por cima do gelo e chegar na América, tá? Então aqui tem uma foto do Estreito de Bering, que é um espacinho, claro, uma foto, uma imagem computadorizada de uma foto de satélite, né? Do Estreito de Bering, tá? Observando a imagem acima, você acha possível que o ser humano tenha passado por essa região há milhares de anos? Como você imagina que o ser humano teria conseguido passar por esse caminho? Essas duas perguntas são respostas pessoais, mediante isso tudo que a gente conversou, tá? Então vamos lá. Você sabia? Nosso planeta já passou por vários períodos de glaciação. A última era do gelo, ou era glacial, ocorreu cerca de 20 mil anos atrás. Nesse período, muitos animais foram extintos, como os mamutes e os tigres dentes de sabre. Existem diferentes explicações para tentar desvendar os motivos que levaram as pessoas a migrar para outros locais. O que se imagina é que nessas jornadas elas enfrentavam calor, frio, entre outras situações para alcançar outras regiões. Para os primeiros humanos, a migração estava relacionada principalmente à busca de alimentos. Também iam atrás de abrigo e proteção contra os desafios da natureza, como as variações climáticas.
E aí ele fala sobre a Era do Gelo, um filme que a gente já viu várias vezes, né? E a gente vai responder, então, o número 4 e o número 5, ok? Por causa das rigorosas condições climáticas, muitos animais foram extintos na última glaciação. Mas a espécie humana conseguiu sobreviver e chegar a regiões cada vez mais distantes. O que ajudou nossa espécie a sobreviver foi a capacidade de raciocinar. Com essa habilidade, nossos ancestrais aprenderam a se proteger do frio, a buscar alimentos em outras regiões, a desenvolver ferramentas para caçar e se defender, além de desenvolver outras habilidades e adquirir novos conhecimentos. E aí a gente vai dar uma paradinha para depois falar sobre outros caminhos até chegar à América. Legal esse assunto, né? Muito bacana. Então, um beijo e até daqui a pouco na nossa aula de matemática.